Continuação da leitura A Janela do Meio, de Elizabeth Gaude. Ela se voltou para ele. Há reencontros com surpreendentes resultados, não é mesmo? É o que certamente está ocorrendo. É como quando duas pessoas se reencontram e o universo se torna novo. Isso lhe ocorre? Ele perguntou. E olhou-a com uma expressão enigmática. Estavam muito perto um do outro, esperando por algo que não sabiam o que era. O coração em disparada. Charles entrou na sala. Pela segunda vez no dia, Judy sentiu rancor. No universo novo no qual ela acabava de entrar, não podia haver senão duas pessoas cuja presença não se tornasse fastidiosa: Angus e Ian. Aos demais lhe pareciam estranhas a sua própria vida. Charles mancava e parecia de um humor amargo. Ele se deixou cair na poltrona mais próxima e esticou as pernas. Peço desculpas por vos interromper, Judy, mas eu torci um tornozelo. Judy lutou desesperadamente e sem sucesso para disfarçar sua irritação. Ah, sim, disse secamente. Este lugar não te deve parecer muito conveniente, como, aliás, se deu com uma mãe. Ela se resfriou. Como foi que torceste o tornozelo? Espero que não tenhas atolado o carro, pois é possível que necessitemos dele amanhã. Charles apalpou o tornozelo com um ar rabugento. És uma mulher de pouco coração. Eu torci esse maldito tornozelo tentando remover um monte de lixo que impedia a entrada na garagem para guardar o carro. Ele olhou para Ian. Diz-me, sejas o jardineiro, o anjo guardião desta casa ou o que quer que seja, por que diabos não limpaste a garagem? A confusão, a cólera e ao mesmo tempo o impulso de dar uma gargalhada quase sufocaram Judy. Ela balançou as mãos. Quero lhe apresentar Mr. MacDonald, o proprietário de Glen Swillig. Mr. MacDonald, este é o capitão Anderson, meu noivo. Charles enrubesceu até o alto da cabeça. Céus, desculpa-me, estou lamentavelmente confuso. Eu não tinha nenhuma ideia. Conduzi-me como um asno. Ora, afinal disse que o hábito faz um monge, falou Ian bem-humorado. Queres um pouco de chá, Charles? Perguntou-lhe Judy. Ou preferes antes que eu massageie o teu tornozelo? Não se massageia uma entorse, cabecinha de pinta-roxo? É preciso enfaixá-lo? Mas nós trataremos disso mais tarde, pois não entendes nada dessa espécie de coisa. Sim, dá-me o chá, por favor. Ian MacDonald se dirigiu timidamente à porta. Penso que, talvez, Judy teve um gesto imperativo. Não partas agora. Tanto quanto Charles, ela se embaraçou com seu próprio comportamento. Inclinou-se sobre a bandeja e serviu o chá para ocultar sua confusão. Charles e eu, disse precipitadamente, não temos motivo para ficarmos a sós. Há muito tempo ultrapassamos esta fase. Somos noivos desde garotos e devemos nos casar no fim das férias. Charles, visivelmente transtornado por essa estranha e nova Judy e por esse estranho e silencioso homem, típico das Highlands, não tirava os olhos de Judy e tentou, de todo modo, entrar na estúpida conversação que ela com certeza
iniciara. Disse ele: somos excelentes amigos um do outro e estamos convictos de que isso é definitivo. Desde alguns anos nos distraímos com pequenos entretenimentos sentimentais. É como se já fôssemos velhos esposos. Ele bebeu um pouco de chá e olhou-a, piscando os olhos. Que chá detestável fizeste! Para sua surpresa, ela respondeu agastada. Não fui eu quem o fez, foi Angus, o mordomo da mansão. Mas sou capaz de apostar que foste tu que esqueceste de colocar a água. Não, foi mamãe. De qualquer forma, disse ele com bom humor. Ele está horrível. Virou-se para o homem das Highlands, que se mantinha imóvel, rijo, como um junco, esperando. Com os diabos, o maroto. O que estava esperando? Que Charles Anderson, o futuro marido de Judy Cameron, desse o fora sem mais nem menos? Se alguém deveria partir, seria o cavaleiro das Highlands. E agora que tudo havia sido dito e assentado, e uma vez que alugara sua precária residência, nada mais tinha a fazer ali. A região é propícia à pesca e à caça? Perguntou por fim. Para aqueles que amam esses esportes, sim, de minha parte, sou um péssimo caçador e, por outro lado, não sou um bom pescador. Charles estava surpreso. Então, por que vive na Escócia? Se não vais nem à caça, eu me pergunto, o que podeis fazer aqui? A menos que cultive a terra, permanecendo molhado o dia inteiro. Mr. MacDonald, disse Judy, veio até aqui obedecendo a um dever de cortesia. De que se trata? Charles indagou. Ele olhou o fundo de sua xícara de chá, as folhas e o líquido, e se levantou. Não era do tipo sempre pronto a compreender, mas sentia com facilidade o que não se esperava dele. Intuição? Perguntava-se. Ele verificava que Ian e Judy e a própria sala onde se encontravam esperavam vê-lo partir. Era amargo, penoso, dolorido, mas era a realidade. Desculpa-me, disse ele. É preciso que eu vá tomar um banho. Não há banheiros aqui, disse Judy. O quê? Judy, em voz lenta, distinta e aborrecida, lhe disse: repito que não há banheiro aqui, e nem água corrente. Durante um segundo, a irritação tomou conta de Charles, e houve um ressentimento em seu coração. Vê, Judy, é deplorável. Trouxeste teus pais para este maldito lugar, sem mesmo te informares se havia um banheiro. Digo-te que procedeste mal, precipitando tantas coisas. Não passas de um pinta-roxo cabeçudo, sempre prestes a exigir isso ou aquilo de tua família, sem dar-lhes ao menos o direito de refletir. Tua mãe terá certamente algo a dizer, verificando que não existe nem ao menos um banheiro. Ela já o disse? Exclamou Judy. E me parece que estás esquecendo que Mr. MacDonald está aqui. Por Deus, sim, desculpa-me. Fiquei nervoso na garagem, foi só isso, desculpa-me. Ele se inclinou com rapidez diante de Ian e fez um gesto de dignidade. Judy sentiu-se tomada de piedade. Pobre Charles, eu me enrubeço com ele. Sim, murmurou Ian. Ela olhou e viu que seus olhos brilhavam. Teve a sensação de que ele conhecia todos os seus defeitos, que sabia existirem nela qualidades que ela mesma ignorava. Como tudo aquilo parecia estranho, ela se voltou para a janela e ele a seguiu.
O momento calmo e carregado de intenções que Charles destruíra com sua chegada, tornou a se constituir entre eles. Peço-te que perdoes a Charles e a minha mãe, disse Judy. Realmente eles não sentiram o quanto de agradável e belo e perfeito existe nessa mansão. Eles não estão acostumados a lugares como este. Não se sentem em casa, enquanto comigo dá-se o contrário. Sou feliz porque te sentes em casa aqui, disse com voz suave. Sim, e tenho a impressão de que me recordo de muitas coisas. Ela fez uma pausa, um pouco temerosa. Não compreendo por quê. Ele se voltou e disse para tranquilizá-la. Não te inquietes. Talvez sejas impressionável. É a atmosfera do lugar que age sobre ti. As velhas mansões são plenas de lembranças. E tem-se a impressão de recordar. Um local como este, tão fechado, onde nunca alguém fez alterações, é como uma caverna subterrânea, atravessada por um curso de água. Uma caverna que conserva todos os ecos da água corrente, da água que vem e da água que vai. Esses ecos permanecem vivos. Sim, disse Judy em voz baixa, mas como explicar que eu me lembre de ti? Ele permaneceu um momento silencioso, tão perplexo quanto ela, mas procurando uma explicação satisfatória. No decorrer destes séculos, houve 2 McDonald's em Glenswillig. É possível que tenhas encontrado um deles no salão ao chegares. E foi talvez dele que te lembraste ao me ver. Quer dizer, um fantasma? Perguntou Judy. Chamemos a isso um eco que a caverna vivamente guardou. Judy o olhou de novo, fitou seus olhos sonhadores e seu maxilar forte. Aquele homem nutria certos sonhos, mas contrariamente à maioria dos sonhadores, era capaz de traduzi-los em atos. Quais eram seus sonhos? Ela teve a impressão de que os conhecia, mas que, entretanto, não conseguiria precisá-los. Posso perguntar-te algo? Disse ela. Naturalmente. Tu me dissestes que, ao entrares aqui de imediato, não tivesses a intenção de permanecer. É certo. O que foi que te levou a ficar? O amor que sinto por este lugar. E tive a impressão de que mãos surgidas do passado obrigaram-me a fazer aqui coisas muito especiais. E o que são essas coisas especiais? Construir no vale uma espécie de utopia, um mundo melhor. Judy ficou ligeiramente chocada. Era uma estranha confissão da parte de um homem. Então ela se lembrou de que, enquanto percorriam as estradas da Inglaterra, ela se perguntou para onde ia, para as Ilhas Afortunadas, para um país secreto e escondido, para a utopia. Era um conto de fadas, porém a realidade estava ali. Construir aqui um mundo melhor? Disse ela. Mas como? O que fazes aqui? Ela se distanciou um pouco, embaraçada, e ele murmurou. Tudo isto parece tão estúpido quando se fala a respeito. Reconstruir casas. Eu trabalho como pedreiro para fazê-las. Cuido dos rendeiros, faço com que se entendam quando eles têm querelas. E é assim sempre. Os vizinhos pensam que eu sou maluco.
Ele se aproximou. Seu embaraço havia desaparecido e tornou a falar em tom apaixonado. Esforço-me por fazer deste vale um lugar perfeito e creio que alcançarei isso antes de morrer. Todavia, Glenswillig não é um local um pouco isolado para que nele se construa um mundo melhor? É no isolamento que nos ocorrem os melhores planos. Neste tenebroso mundo moderno, nada se faz sem antes se tornar objeto de zombaria e se ser denegrido. Mas aqui, nestes vales, as belas coisas que se edificam são protegidas pelas montanhas. É um ideal monástico, disse Judy, e eu sempre pensei que nele existisse um lado egoísta, quer dizer, isso de nos afastarmos da vida. Não entendeste bem. O ideal monástico é um fulcro de santidade em um mundo corrompido. Um fulcro que se pode expandir. Ainda uma vez, o homem tem necessidade de solidão, a fim de criar a beleza. E quando a beleza for criada, ela poderá revolucionar todo o país, todo um país. Judy ainda não estava convencida. Mas, se dizes que nas montanhas nada poderá vir a contaminar o teu mundo perfeito, como a beleza que tiveres criado poderá se expandir? Se acende um fogo de alegria em um vale abrigado, o fato de que está abrigado acrescerá a força da irradiação, e em todas as regiões vizinhas ver-se-á o céu iluminado. Sim, disse Judy sorrindo, perdoa-me se sou tão lenta para compreender. Eu estou acostumada a Charles, e Charles nunca me fala de coisas deste gênero. Ian foi apanhado em sua timidez e enrubesceu ligeiramente. Nenhum homem sensato fala de coisas como essas. Mas, quando se vive sozinho, é-se invadido por toda sorte de planos malucos. O lugar de que lhe falei é aquele em que eu desejaria viver. Sim, disse Judy, como tu dissestes, esse é o lugar pelo qual aspiramos. E ela se pôs-se a rir. Que espécie de conversação entabulamos nesse primeiro encontro? Mas eu não tenho a impressão de que se trate de um primeiro encontro, disse-lhe Ian. Tanto quanto eu? Disse Judy num murmúrio, e repetiu lentamente. Para mim, para todo sempre. Eles se olharam. Judith! Exclamou e a tomou em seus braços. Eles se mantiveram apertados um contra o outro, exaltados, durante um breve instante. Em seguida, empurrou-a tão bruscamente que ela temeu cair. Ouviu que ele deixava escapar uma exclamação de estupor, de confusão, quase de horror, mas também de sofrimento. Depois ouviu seus passos se distanciando no vestíbulo, mais e mais, precipitadamente, como se fugisse, aterrorizado. Ela o ouvia, porém, bem cedo, o silêncio se fez. Coisa estranha. Não se sentia amedrontada nem confusa, mas, pelo contrário, experimentava uma felicidade exaltada. Não compreenderia o que havia se passado e preferia, mesmo sem compreender, no dia em que, em Regent Street, olhara pela janela do meio. Não escolhera,
deliberadamente um universo estranho? Não um familiar. Desse universo, ela se aproximara e mãos a haviam colhido. Eram as mãos que sentia agora, as mãos da eternidade, aquelas mãos invisíveis cujos braços se estendem, um deles para o passado e o outro em direção ao futuro, e que se ligam um ao outro. Ela se abandonara àquelas mãos, escolhendo pertencer-lhes mais do que ao tempo e aceitando corajosamente ser aniquilada pelo tempo, a fim de viver na eternidade. Dali para frente, seria calma e tranquila entre as mãos que a guiariam. E sem temor, mesmo se tivesse uma venda ante seus olhos. Muito fatigada e muito feliz, passeou pela sala, aquela sala que ela amava e cujas paredes acariciava. Fez os dedos correrem ao longo dos pés afuzilados pela escrivaninha e tirou algumas notas do cravo. Sorriu para as poltronas e as miniaturas. Dirigiu algumas palavras às chamas que dançavam na lareira. Inclinou-se sobre as rosas e os cravos das cortinas. Essa ronda, cheia de fervente amor, levou-a à janela do meio, e sua felicidade morreu. Foi submergida pela amargura. Apoiou-se ao armário de carvalho e soluçou. No dia seguinte, Judy acordou antes da aurora. O mundo ainda estava envolto em trevas. Estava deitada em um leito enfeitado de baldaquins, na grande alcova acima do salão. Junto dela, Sarah, enrodilhada, constituía uma bola negra. Sarah sonhava com coelhos e seus esquisitos grunhidos tinham despertado Judy. Estava muito escuro para que ela pudesse ver o quarto e se contentou em imaginá-lo. Na véspera, à noite, houvera uma grande discussão a respeito daquela câmara, pois, embora houvesse um sem número de quartos na casa, estes não estavam mobiliados de maneira apropriada, e pô-los em ordem constituía um problema. Aquele em que Judy se encontrava era o melhor, e Lady Cameron, como seria de se esperar, desejou-o para si. Angus, porém, era de outro parecer e declarara com voz monótona e desagradável que aquela era a câmara de Mrs. Judith e que, em consequência, Miss Judy deveria ocupá-la. Desprezando as ordens contrárias que lhe haviam sido dadas, subira com a bagagem de Judy. Deixou-a de Lady Cameron em um aposento menor e menos belo, acima da sala de jantar, e onde o leito era duro e o armário insuficiente. Antes que o jantar fosse servido, Charles trouxera as malas. Entretanto, enquanto a refeição durava, Angus trocara tudo de lugar. As pessoas ficaram enervadas e Judy agravou ainda mais as coisas, portando-se como a mais perfeita egoísta. Declarou que queria a grande câmara para si e não via motivo para que assim não fosse. Afinal de contas, argumentava ela, sua mãe estaria muito mais à vontade em um outro quarto, desde que não tivesse que partilhar
partilhá-lo com o pai. E o pai podia muito bem ficar naquele situado ao norte e onde não iria precisar de roupas especiais. E Charles? Perguntou Lady Cameron. Ele deveria ficar com aquele quarto ao norte. Não vos importeis com o que me possa ser conveniente, murmurou Charles, conciliatório. Há, por exemplo, aquele quarto sobre o pórtico, embora esteja sem leito. Sir James, como procedia de ordinário, nos momentos de crise doméstica, tinha ido fumar, muito tranquilamente, o seu cachimbo à distância. Foi Elspeth, a criada montanhesa de faces muito rosadas, quem finalmente resolveu as dificuldades. O vento começa a soprar, disse ela a Lady Cameron, e a senhora verificará certamente que há muitas correntes de ar na câmara maior. Vede, ela tem 3 janelas e o vento sopra do mar pelos desfiladeiros das montanhas. Aquele é o quarto do Senhor e ele tem sempre que colocar cunhas nas janelas, com as suas navalhas para impedi-las de tremer. E há mais ratos na câmara grande do que na outra. O Senhor sempre leva 3 ratoeiras para o quarto e as instala antes de ir para o leito. Lady Cameron, ouvindo isto, começou a ver o quarto menor com os olhos mais favoráveis. As cortinas ali eram mais espessas, ela comentou. E se bem que o leito fosse incontestavelmente duro, pelo menos ela não teria arrepios de medo como no fantasmagórico leito de baldaquins. Eu nunca apreciei os leitos com baldaquins, disse ela. É tão fácil as aranhas e não sei mais que bichos subir ao longo das colunas e depois deixar-se cair sobre o rosto da gente durante a noite? Quanto à pequena e bonita câmara ao norte, disse ela a Sir James, ela te convém perfeitamente e será fácil levar para lá uma bacia e um copo para escovares os dentes. Quanto a Charles, esse querido rapaz, poder-se-ia procurar para ele um leito em qualquer parte. Está tão calmo que bem pouco lhe importaria ter isto ou aquilo. Assim sendo, Judy ficou com a câmara principal. Ela teve também o que merecia, uma noite de insônia. O vento, como Elspeth havia predito, se ergueu e soprou do mar, pelos desfiladeiros, e sem possuir navalhas, seu pente e a escova de dentes se mostraram incapazes de fazer as janelas deixarem de tremer. Ela permaneceu desperta, ouvindo o vento que gemia através das árvores, que suspirava e batia nas janelas. A casa inteira parecia cheia de sussurros e de murmúrios lamentosos. O forro estalava, as correntes de ar faziam as cortinas se agitarem. De tempo em tempo, um rato atravessava o quarto, perseguido por Sarah. Durante toda a noite, a maldita Sarah não fez outra coisa senão saltar do leito para se entregar aos prazeres da caça e depois retornar para tirar uma soneca. A Judy era impossível conciliar o sono e ela permanecia em vigília, deitada de lado no meio do leito de baldaquins, um leito tão grande que até mesmo quando estendia os braços não conseguia tocar-lhe as bordas. Nuvens fugiam diante da lua e o quarto se tornava ainda mais escuro.
Depois se tornava mais claro quando, fracamente, entravam pelas janelas a claridade argêntea e Judy podia então enxergar os cortinados de seu leito se agitando docemente e discernir sua forma frágil sob as cobertas de uma lívida brancura. Teve um pouco de medo, estava terrivelmente fadigada e o cansaço roubara-lhe a sua felicidade estática do meio-dia. Pôs-se a pensar no leito em que estava deitada. Ele deveria estar ali há muitos anos, muitos e muitos anos. Gerações de MacDonalds teriam nascido e talvez morrido ali. A morte? O que era a morte? As pessoas contavam muitas coisas a respeito da morte do corpo e da vida do espírito. Mas o que sabiam elas? Quem poderia saber? Os seres humanos riam, conversavam e comiam no interior de uma pequena casa iluminada pela vida, mas lá fora havia enormes trevas onde soprava o vento, a escuridão se estendia até não se sabia onde. E em que consistia aquele além? O que se sabia? Eram as vozes dos MacDonalds já mortos que ela ouvia no vento, e eram os seus passos que subiam e desciam a escadaria, e iam e vinham no corredor, faziam ranger de modo tão estranho o velho assoalho. Ela pensava neles todos, os homens vestidos de lã xadrez, e que percorriam a cavalo os caminhos do vale, partindo para a guerra com seu clã. As mulheres que haviam posto no mundo seus filhos cuidavam de suas casas e choravam ao tomar conhecimento de suas mortes. As crianças que tinham rido e brincado nos corredores. Os velhos servidores, como Angus, que os tinham zelado desde a infância à idade madura. Os cães e os cavalos que haviam amado e feito parte de suas vidas. Judy sentiu-se desmaiar por um instante e viu que passavam, como em procissão, junto ao seu leito, fisionomias hirtas e sem expressão. Veio a si trêmula de medo e presa de horrível imobilidade do pesadelo, como se uma garra a aprisionasse, e pareceu-lhe que um dos personagens do desfile permanecera para trás e ainda permanecia ali. Acreditava ver o vestido branco, a claridade da luz, e o quarto pareceu encher-se de soluços silenciosos. Judith MacDonald, a que emparedara a janela do meio, e ninguém sabia dizer o porquê. Judy teve a convicção de que ela estava lá, cheia de dor, solitária e frustrada. Mas, e se aquela Judith fosse o reflexo, a projeção de sua própria personalidade? Lera em uma publicação qualquer que aquilo podia dar-se. Tentou fazer a prova e disse baixinho: Judith. Mas a visão desapareceu e ela teve a certeza de que ninguém mais, a não ser ela mesma, estava no quarto. Os sopros da brisa continuavam sussurrando nas cortinas. Ela, porém, sentia-se tomada de terror. Seu espírito, esgotado e excitado pelas emoções, fez com que voltasse a ser o que era na véspera. Recordou-se de como, quando o carro se aproximou do cume, Ben Cowrat tivera de princípio consciência de que algo se agitava nela,
qualquer coisa prisioneira e que tinha asas, como um pássaro. Essa coisa estivera nela durante toda a viagem e lhe havia feito parecer familiares as pessoas e lugares que nunca dantes vira. O que se passava? Era Judith? Era o espírito de Judith, morta havia tantos anos, que se fizera sentir no monte Ben Karat? E que tomara conta dela? Possuída por uma morta? Ouvira falar de coisas semelhantes, mas era possível? Era aquilo que ocorrera? Ou era ela, a própria Judith, que retornava em um outro corpo? Se isso fosse verdadeiro, por que ocorria? Se era Judith que retornava, por quê? O que desejava ela? Virou-se terrificada e apertou contra si o corpo morno de Sara, que ronronava. O doce calor que emanava da pequena criatura aveludada reconfortou-a, e ela se sentiu menos só. Pôs-se então a pensar em Ian MacDonald. Quando calçava as janelas e armava as ratoeiras, permanecia insone como ela, ouvindo os passos dos mortos na escadaria e suas vozes tentando dizer alguma coisa no vento. Lembrou-se de como se haviam abraçado no salão maior, depois sua surpreendente exclamação aterrorizada e que o pusera em fuga precipitada. Havia também espanto nela. Parecia que alguma aventura que ambos não podiam compreender reunira-os e atirara-os um contra o outro. Como quer que fosse, estavam metidos nessa aventura. Esse pensamento aqueceu-a e reconfortou-a, e ela adormeceu. Quando despertou, percebeu que a madrugada se aproximava. Do jardim vinha um amável e claro apelo, como se uma trombeta de caça longínqua e feérica tivesse soado. Devia ser um madrugador desocupado. Então uma luz cor de pérola se infiltrou entre as cortinas, lentamente, na câmara, como uma água fosforescente em uma caverna escura. Enquanto essa claridade se fazia mais viva, pequenas notas musicais despertavam em todos os cantos do jardim, respondendo a outras notas e a outros trinados que se elevavam e se amorteciam e se elevavam de novo nas profundezas do bosque de Larissas. Esse concerto se fez mais e mais vivo, as vozes respondendo às vozes, e finalmente o espaço se tornou uma gloriosa sinfonia de uma beleza quase insuportável. Judy assentou-se em seu leito e ouviu, enquanto jogava para trás a sua pesada cabeleira, que lhe escondia o rosto. Durante toda a noite, ela pensara na morte. Mas quem poderia pensar na morte, ou mesmo nela crer, quando o mundo inteiro fazia eco a um tal canto? Sem saber porquê, Judy pensou subitamente nos escravos de Aurora, enterrados vivos em minas romanas, e que gravavam sobre as paredes de sua prisão a palavra vida, vida, vida. Mesmo na morte, eles acreditavam na vida. Talvez a morte não existisse, talvez não passasse de uma ilusão.
Ela saltou do leito e correu à janela. Mas não se podia ver nada. O jardim e as montanhas estavam vestidos de cinzento. Ela puxou os cortinados e retornou ao leito. Na vigília da noite, a peça era sombria. Apesar das velas dos 2 candelabros escorridos de cera que a iluminavam, ela não pudera ver os detalhes. Agora, enquanto a claridade se fazia mais e mais viva, examinava-a com atenção e era como se lesse um livro, uma página que desde muito tempo estava esquecida. A peça parecia nua e vazia. No assoalho havia apenas um tapete desbotado, o leito, uma penteadeira, um armário, 2 cadeiras e uma estante antiga, guarnecida de livros. Pareciam perdidos no espaço imenso. As janelas e o leito tinham cortinas velhas. Eram de um damasco brilhante, representando flores orientais, tão grossas que pareciam de porcelana. Os painéis nas paredes eram pintados de branco e apenas se via um quadro. A peça tinha um ar de austeridade, quase monástica. Ela agradava a Judy, que, não obstante, cogitava se ali não se tornava terrível o frio nas noites de janeiro. Ela estremeceu a esse pensamento. Ian MacDonald, que tinha uma aparência tão robusta quanto a dos próprios montanheses, não daria grande importância àquilo, mas outra pessoa que não ele devia certamente ter vontade de se aproximar do fogo. E havia uma encantadora e antiga lareira em face do leito, com colunas de madeira entalhada dos 2 lados. Sobre ela estava suspenso um quadro que fazia corpo com os painéis. Era um retrato em que, de pouco em pouco, as luzes se refletiam. Rapidamente, Judy saltou do leito e se aproximou dele, os pés descalços, para observá-lo. Era um magnífico trabalho que poderia ser atribuído a Reynolds, porque não o vira na véspera à noite. Talvez porque estivesse muito cansada e nervosa. O quadro era o retrato de um cavalheiro das Highlands do século XVIII, vestido com o tartan típico e levando uma capa verde garrafa, com debruns de renda em torno do colarinho e das mangas. A cabeleira era presa para trás, sobre a nuca. Em segundo plano, via-se um vale, montanhas e um céu azul. Esse cenário tinha todo o brilho magnífico das pinturas de Reynolds. Tudo era claro e luzidio, como uma paisagem que acaba de ser lavada por um aguaceiro e que em seguida o sol ilumina. O personagem excitava a curiosidade de Judy, pois era Ian sem ser Ian. Os olhos sonhadores e a boca meditativa eram idênticos, mas o Ian que ela encontrara na véspera vestia-se mediocremente e demonstrava ausência de segurança. Estava marcado pela pobreza e a adversidade e tinha consciência, isso a enervava, de que todos o consideravam um rapaz estúpido. Pelo contrário, o homem do quadro era um personagem importante, férreo, de expressão grandiloquente, de plena confiança em si mesmo e feliz. Judy
Bruscamente apertou os maxilares e ergueu o queixo. Era aquela expressão que Ian devia ter, disse a si mesma. Como poderia ele ter aquele ar? Ela não sabia, e retornou ao leito, continuando a observar o homem pintado, com um ar tão severo, como se estivesse encolerizada contra ele, porque tinha melhor aspecto do que o seu descendente. Como ousava? E, entretanto, ela não podia se manter mal-humorada contra ele, pois era esplêndido, tão alegre e colorido. Seria o MacDonald, que morrera em 1745? Coisa lamentável que uma criatura tão cheia de vida possa morrer. Vida, 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 cantavam os pássaros. A morte não existe. A sinfonia no jardim, que agora tinha acentos estáticos e quase selvagens, levou-a à consciência do mundo exterior. A aurora estava, sem dúvida, em seu esplendor. Saltou de novo do leito, vestiu o robe de chambre escarlate sobre o pijama listrado de azul e vermelho, a respeito do qual Lady Cameron declarava ser de péssimo gosto, e se dirigiu à janela. Abriu-a inteira e se ajoelhou com os braços apoiados no rebordo. O ar frio perpassava sobre seu corpo como dedos de neve, enquanto ela ardentemente tomava conhecimento da beleza da paisagem à sua frente. As sombras da noite ainda reinavam no jardim, o bosque de larissas, o lago e os cabeços das montanhas, mas já havia luz nos picos mais altos. Não havia nuvens para esconder o cimo das montanhas. Ela estava vestida de azul índigo e de violeta, destacando-se sob o céu dourado, que se fundia mais alto em tintas amarelas e de tom primaveril. O vento tinha amainado, e através do canto dos pássaros e dos ruídos das cascatas, Judy teve consciência de um silêncio profundo e celestial. Ela sentia que devia ir para aquele silêncio e nele mergulhar. Depois dos rumores de Londres, o rodamuinho ensurdecedor e sem fim da cidade, o silêncio era o que desejava. Mais do que tudo, ali, na casa, ela bem cedo ouviu o ruído da vida que despertava. Pessoas que falavam, vasilhas se entrechocando, mas lá no alto, sobre a montanha, não havia ruído nenhum. Quis ir até lá. Afastou-se da janela, encheu a bacia de água fria, tirou o pijama e começou a se lavar. Céus! Como a água estava fria! Sua carne morna se contraiu ao contato da esponja, mas ela apertou os dentes e prosseguiu. Estava resolvida a ensinar o seu corpo, mal acostumado, a disciplina e a resistência. Mesmo nas menores coisas, ele parecia muito necessário que todo o seu ser, o corpo como a alma, estivessem em harmonia com aquele lugar. Ela se pôs a rir, lembrando o seu despertar em Londres. Se estivesse em Londres, àquela mesma hora, estaria ainda mergulhada em um sono profundo, do qual tê-la-ia tirado às 8 horas, ou mais tarde. Uma criada sobrecarregada lhe levaria um jarro de água morna e uma xícara de chá. E se a manhã fosse um pouco mais fresca, teria posto em funcionamento o aquecedor elétrico.
Ela teria bebido o seu chá e, se estivesse disposta, levantar-se-ia. Do contrário, teriam-lhe levado ao leito o desjejum. Pois bem, pensava, era melhor fazer o que executava no momento, pois, escovando os dentes na água gelada, o que punha em risco seu bom estado. Ela vestiu um costume de tweed marrom, colocou a echarpe cor de laranja, seu pequeno chapéu marrom com a pluma amarela. Depois, com os sapatos à mão, deixou a câmara, seguida da feliz Sarah, e desceu a escadaria. Crec, crec, crec. Os degraus estalavam, como ocorrera durante a noite. Chegando ao vestíbulo, abriu a grande porta e saiu. Não era necessário, ela o sabia, contornar o caminho. Podia atingir a montanha, passando pelo jardim e o bosque de Larissas. Tomou a direita e contornou o lado oeste da casa. Era o que restava do jardim. A fachada, baixa e cinzenta, estava quase que inteiramente recoberta de plantas trepadeiras, madressilvas, rosas e jasmins. A janela do meio estava invadida pela vegetação a tal ponto que não se podia distinguir onde fora murada. Havia um terraço sob as janelas do salão. Depois, um espaço gramado que Judy atravessou, deixando na erva úmida as marcas dos seus pés. Observou que estava em muitos lugares invadidos pelos dentes de leão e pela tanchagem. Ou o jardineiro era muito negligente, ou Ian não podia dar-se o luxo de ter um. Além do gramado, entrava-se no jardim de flores. Judy jamais vira lugar semelhante. A lavanda, o alecrim, as rosas trepadeiras, as ervas daninhas constituíam reunidos uma desordem selvagem. E aqui e lá, imensas umbelas de ruibarbo se instalavam como palmeiras no deserto. Todas essas flores surpreendentes avançavam até o bosque de Larissas. Uma rosa trepadeira erguia-se abraçada ao tronco de uma árvore e atirava suas faces carmesins contra as folhas verdes. Judy prosseguiu em sua rota através do bosque penumbroso. Depois tomou por um sendeiro que seguia o lago em sua extremidade sul. As águas refletiam o céu e as grandes montanhas purpurinas, com tal nitidez que se diria uma fotografia. Prosseguiu na trilha até o lado oeste do lago e se encontrou exatamente ao pé da montanha. Dirigiu-se para o regato, que descia em escadas de espuma entre os rochedos, formando aqui e acolá pequeninos remansos tranquilos. Sob a ramalhada das sorveiras, antes de se atirar nos precipícios musgosos e finalmente desaguar no lago. Suas vagas barulhentas se dividiam em leque na superfície da água calma e depois se perdiam nas tranquilas profundidades. Judy contemplava a montanha. Seria belo escalá-la através do silêncio, mas a ascensão não parecia particularmente fácil. Ela decidiu seguir o arroio, pois, se ele podia descer, ela talvez pudesse subir. Escalou e escalou.
perdendo o equilíbrio sobre os rochedos escorregadios, agarrando-se aos troncos das sorveiras. Sarah, que não estava acostumada às montanhas e que bufava como uma locomotiva, galgava penosamente ao seu encalço. Judy já se encontrava sem fôlego e todos os seus membros lhe doíam, porém ela vira às suas costas uma agradável depressão da montanha, recoberta de fetos verdes, e desejou alcançá-la ou morrer. Quando ali chegou, depois do que lhe parecera uma longa hora de escalada, sentia-se quase agonizante. Tanto mais que estava em jejum e havia passado uma noite péssima. Ela se deitou de costas nos fetos úmidos e perguntou a si mesma se não estava meio maluca. Sarah, com a língua pendente e os olhos semi-fechados, era certamente do mesmo parecer. Aliás, era-lhe impossível deliciar-se com o silêncio. Os ouvidos zuniam-lhe e seu coração batia como um tamborim, mas, de pouco em pouco, ela se reanimou. Sentou-se e lançou um olhar ao seu redor. Judy se distanciara do riacho e se encontrava agora em uma espécie de agradável anfiteatro, cavado no flanco da montanha. De 3 lados, rochedos recobertos de urzes caíam quase a pique em um pequeno lago de montanha, de águas sombrias e calmas, e o quarto lado, aquele em que assentara, constituía uma plataforma guarnecida de urzes e de fetos. Lá embaixo, ela podia ver toda a paisagem de Glen Suileg. Estendida aos seus pés como um mapa, o grande lago, o jardim, o bosque e a mansão, com a aldeia às suas costas, tudo diminuto pela distância e parecendo brinquedos, cercado por montanhas protetoras. Como era aprazível aquele vale, com suas pequenas granjas e suas casas brancas. Dizer-se-ia um país encantador, tão distante de tudo e tão escondido que somente aqueles que o amavam podiam-no alcançar. Ela compreendeu o que Ian quis dizer quando falou em criar a beleza na solidão. A beleza seguramente estaria em segurança em um lugar tão secreto. Os contrafortes das montanhas protegeriam a utopia contra a feira das vaidades. Assentada com as mãos em torno dos joelhos, ela fechou os olhos. Já alto ao oeste, o sol glorioso aquecia-lhe o rosto. Não havia um único sopro no ar e nenhum ruído, a não ser o do riacho e o delicioso e celestial tilintar dos chocalhos presos nos pescoços dos carneiros. Mas o silêncio era cheio de vida. Ela sentia aquela vida em seu derredor, percorrendo o mundo visível como uma chama invisível, ou se agitando fora dela mesma, como uma fonte murmurante, diferente em cada uma de suas manifestações e, entretanto, a mesma em sua essência. Através do silêncio e da solidão, ela percebia de maneira muito viva sua própria individualidade. O sentimento de sua unidade com todas as coisas criadas fê-la considerar-se não mais como uma ervilha em uma vagem,
mas como uma unidade separada, e ela se indagava por quê. Disse a si mesma que, talvez, se chegasse sozinha junto às fontes da vida, na natureza, poder-se-ia então lavar-se nas loucuras que pareciam envolver os seres humanos como um manto de poeira, quando eles erram pelo mundo como rebanhos. Um manto que os fazia parecerem-se uns aos outros. Ela, agora, não se sentia empoeirada, sentia-se lavada, encontrara suas verdadeiras cores e tinha ímpetos de gritar de alegria. Estava prestes a se tornar ela mesma. Não vá embora, a história continua.